Os cânceres que mais fazem vítimas em mulheres no Brasil são, em primeiro lugar, o câncer de mama, em segundo lugar, o câncer de pulmão, em terceiro lugar, o câncer de cólon e reto. Entre os homens, o que faz mais vítimas é o câncer de pulmão, seguido do câncer de próstata e também, em terceiro lugar, o câncer de cólon e reto. O câncer é uma doença que se caracteriza, do ponto de vista celular, por um acúmulo de mutações no material genético das células e mutações essas que estão relacionadas, de modo geral, com mecanismos celulares relacionados com a sobrevivência da célula, a diminuição da chance da célula morrer por estímulos que são nocivos à sobrevivência da célula, mas também vários outros mecanismos, como, por exemplo, a capacidade de crescer invadindo os tecidos adjacentes, e para isso as células do tumor precisam abrir caminho no espaço do tecido, produzindo substâncias que vão quebrando as moléculas de sustentação do tecido conjuntivo, como, por exemplo, as fibras de colágeno. Também a capacidade de atravessar a parede dos vasos sanguíneos e ganhar acesso à corrente sanguínea para formar novos focos de colonização do tumor em locais distantes do local originário. E todos esses processos, então, estão relacionados com alteração de diversas proteínas que as células têm, proteínas essas que são codificadas pelo material genético das células. Então, mutações que vão acontecendo ao longo do tempo em determinadas células vão se acumulando até chegar um momento tal em que ocorre já um aumento significativo do número de mutações que estão relacionadas com estes processos. E aí então a célula começa a se multiplicar de uma maneira mais acelerada até alcançar um tamanho de grupo de células que se torna clinicamente detectável através dos exames disponíveis hoje, para então se fazer o diagnóstico de algum tipo de câncer. Entre essas mutações que ocorrem nos mais variados tipos de câncer, existe uma que é a mais comum de todas, que é a mutação do gene responsável pela produção de uma proteína chamada proteína P53. A P53 é uma proteína que está envolvida no processo de controle da proliferação das células. Existem várias proteínas que estão relacionadas com esse mecanismo de controle da proliferação, da multiplicação das células. Esses processos biológicos de vida e morte das células são tão importantes para a formação de um novo ser vivo, mas também para a manutenção do funcionamento de todos os órgãos e tecidos, e existe, por isso, uma redundância de várias proteínas que podem ser ativadas ou inibidas dependendo de uma série de fatores internos do próprio organismo ou externos também. E então, esse mecanismo de controle de proliferação celular é um mecanismo que recebe informações, a célula recebe informações de diversos estímulos diferentes. E esses estímulos podem estimular a proliferação da célula ou inibir a proliferação da célula de acordo com as necessidades. Quando ocorrem essas mutações em proteínas relacionadas com o controle da proliferação celular, é que pode existir, então, uma mutação que promova um descontrole, né, no sentido de haver uma proliferação maior do que o normal, e sem o controle da inibição dessa proliferação, é que esse grupo de células vai se multiplicando até se dar origem a um tumor clinicamente detectável. Mas, enfim, voltando para a situação da proteína P53, a mutação do gene da proteína P53 é a mais comum em todos os tipos de câncer, mas a
a presença de mutação no gene responsável pela produção de P53, ela vai aumentando à medida que o tumor vai se tornando mais agressivo. À medida que ocorre a progressão do tumor ao longo do tempo, aumenta o percentual de tumores que tem nas suas células mutações de proteína P53. Então, os cânceres em estágio avançado, ou seja, com metástases, que já passaram muitas vezes por tratamentos prévios, mas retornaram apesar do tratamento, esses cânceres têm uma presença maior de mutações no gene da proteína P53, mutações essas que levam à perda da função da proteína P53. Então, a proteína P53, quando ela é ativada, ela inibe a proliferação celular. E não só inibe a proliferação celular, mas a P53 ela é ativada em situações onde ocorre algum tipo de lesão no material genético, e então a proteína P53 é ativada para paralisar a multiplicação da célula e, consequentemente, paralisar a duplicação do material genético das células, moléculas de DNA, para que se possa fazer um reparo nessas lesões do material genético e evitar que as células filhas recebam um material genético com novas mutações. Então, esse é um dos mecanismos mais importantes dos efeitos da proteína P53, mas ela também tem outros efeitos. A proteína P53, ela inibe um fator de transcrição, que é uma proteína que controla a ativação de vários outros genes que determinam a produção de proteínas envolvidas na proliferação celular. Então existe esse efeito. A P53 é importante para inibir o fator NF-κB, que está envolvido na proliferação celular. As mutações que ocorrem no câncer, com muita frequência, acabam levando a uma ativação permanente do fator NF-κB, levando a uma proliferação constante das células tumorais. Então, a proteína P53 é importante para bloquear a atividade excessiva do fator NF-κB. Mas existem outros fatores. A proteína P53 ela atua em parceria com uma outra proteína chamada proteína P21. Quando existe mutação com perda da função da proteína P53, desde que não haja perda da função da proteína P21, é possível, teoricamente, através do aumento da atividade da proteína P21, compensar os efeitos da perda da proteína P53. E com isso, então, restabelecer o mecanismo de controle da proliferação celular nas células tumorais. Existe um outro fator importante também no desenvolvimento dos tumores, que é o fator HIF1-alfa, HIF1-alfa. Esse fator é uma proteína que está também envolvida com a proliferação celular, mas especificamente ela determina a produção de novos vasos sanguíneos a partir de vasos que correm perto do tumor. O fator HIF1-alfa ele determina a produção por brotamento de novos vasos sanguíneos a partir dos vasos que passam perto do tumor, mas vasos esses novos que vão levar mais nutrientes para o crescimento do tumor. Então, a proteína P53, ela inibe o fator HIF1-alfa e com isso ela dificulta o aumento de fornecimento de nutrientes para o tumor. Então, isso restringe o crescimento de tumores. Estratégias de tratamento que foram desenvolvidas pela indústria farmacêutica, inibindo de uma maneira muito intensa o fator HIF1-alfa, inicialmente elas são eficazes para diminuir o crescimento do tumor, porque diminui a formação de novos vasos sanguíneos, mas imediatamente a célula tumoral começa a ativar
outras vias celulares que também levam ao desenvolvimento e crescimento de novos vasos sanguíneos para nutrir o tumor. Então, inibir intensamente um único fator desses acaba não sendo uma estratégia razoável no longo prazo ou eficaz no longo prazo, justamente porque essas vias de comunicação dentro da célula através de várias proteínas, elas são vias interconectadas. Então, atuar de uma maneira muito intensa em cima de uma única via, que é o que se consegue com medicamentos alopáticos, acaba perdendo a eficácia ao longo do tempo, porque a célula escapa desse mecanismo de controle ativando outras vias. Então, é importante atuar de uma maneira mais abrangente no tratamento do câncer em estágio avançado. Existem substâncias que têm a capacidade de aumentar a atividade da proteína P53, quando isso é possível, quando ela não sofreu uma mutação que leva à perda total da sua função. Mas nos casos em que existe mutação e perda total da função da proteína P53, ainda assim é possível usar substâncias que ativem a atividade da proteína P21. Também é possível usar substâncias que inibem a atividade do fator NF-κB, que também tem a sua atividade aumentada pela falta da proteína P53. E também é possível atuar através de inibição do fator IF1-alfa, mas a gente já sabe que atuar só sobre o fator IF1-alfa, com o passar do tempo, se torna uma estratégia ineficaz. Então, muitas pesquisas vêm sendo feitas ao longo dos últimos anos tentando identificar substâncias que tenham a capacidade de atuar nessas vias de sinalização, como são chamadas essas vias dessas proteínas dentro da célula, que estão relacionadas, por exemplo, com a proliferação das células do câncer, a capacidade de invadir os tecidos, a capacidade de invadir a corrente sanguínea, liberar células para formar metástases em outros sítios, em outros locais distantes do tumor original. Mas existe também uma outra coisa muito importante. A atividade de muitas dessas proteínas, a atividade alterada de muitas dessas proteínas, está relacionada com a resistência à quimioterapia. Então, o uso desses produtos que estão sendo pesquisados para tentar inibir essas vias de sinalização celulares não são produtos que vão impedir o tratamento do câncer da forma convencional através de quimioterapia. Pelo contrário, eles podem aumentar a eficácia de tratamentos quimioterápicos para um câncer que está em estágio avançado. Para se ter uma ideia, com relação ao câncer de mama, por exemplo, 85% dos casos de câncer de mama tem mutação com perda de função da proteína P53. No caso do câncer de pulmão é de 55%. No câncer de próstata, 70% dos casos, principalmente os mais avançados, quando já existe uma resistência ao tratamento da castração química. E no câncer de cólon e reto, que é o terceiro que mais mata no Brasil, 80% deles têm mutação de proteína P53. Então, é muito importante estar atento a todas essas pesquisas, porque existem várias substâncias. Algumas delas são substâncias naturais presentes em alguns suplementos nutricionais, que são extratos vegetais, e muito raramente algum medicamento que já é usado para tratamento de outras doenças também tem essa capacidade de provocar a morte de células tumorais, mesmo na ausência de proteína P53. Então, em vez de ficar simplesmente esperando que a indústria farmacêutica desenvolva um medicamento potente específico para compensar a perda da atividade da proteína P53, seria interessante usar toda esta lógica do funcionamento da célula tumoral para implementar algum tipo de tratamento visando justamente compensar essas alterações todas que ocorrem nos principais tipos de câncer e, com isso, aumentar a chance de sobrevivência ou, pelo menos, aumentar o tempo de sobrevida das pessoas, e muitas vezes usando produtos como dos extratos vegetais
que não tem nenhum efeito tóxico importante, ou seja, de modo geral, são isentos de efeitos colaterais graves. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado. Aqueles que tiverem interesse em se aprofundar nesse assunto, recomendo a leitura do meu livro sobre câncer, que está disponível no site Clube de Autores. Muito obrigado.